No início da noite do último domingo, dia 2 de setembro, um incêndio de grandes proporções tomou o Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, no Rio, atingindo 20 milhões de peças da história do mundo. Eu soube do incêndio logo que ele começou, com um link de uma matéria. Eu não estava de plantão e sem meu crachá de jornalista. Eu desviei minha rota, fui direto para lá e o cenário que eu vi foi um cenário desolador. A imagem do museu queimando ao fundo e as pessoas, muitos funcionários, dezenas, quase centenas de funcionários, gente que trabalha lá, que tem a vida inteira de uma construção profissional lá dentro, vendo aquilo acabando. Então, em algum momento, veio uma servidora lá de dentro, pedindo ajuda, falando quais eram os setores que estavam precisando de ajuda para tentar recuperar os acervos. E não eram qualquer voluntários que entravam nesse momento, eles pediam pessoas de setores específicos que saberiam manejar aqueles materiais, entendiam o que era mais valioso ali dentro. Eles pedindo água, porque infelizmente não havia água sequer para eles beberem. Eu sei que houve uma dificuldade para apagar esse fogo, inclusive conseguir acabar com as chamas demorou muito, né? Começou no início da noite, o incêndio, só terminou na madrugada e não havia água nos hidrantes, não havia água para os servidores que estavam ali, para os voluntários que estavam ali beber. Foi uma tragédia, foi uma violência contra todas e todos nós. E não só no Brasil, mas mundialmente, pelo que era esse acervo. É um cenário que eu nunca vou esquecer, porque é de um simbolismo enorme. É ver o nosso passado queimando, o nosso presente no pó e o nosso futuro de alguma forma devastado. Na verdade, deve estar todo mundo de ressaca hoje cultural, né? Particularmente, eu acho que imagens vindo pela televisão e a gente vai se lembrando dos acervos que a gente mais tinha carinho, né? O sacerdote Ori, os caranguejos gigantescos lá, abissal, os dinossauros, sei lá, é um momento triste que a gente está passando hoje. Acho que é um luto nacional e quiçá internacional, porque é um dos 5 maiores acervos do mundo em relação à história natural. Talvez uma das peças mais interessantes do acervo do Museu Nacional, o meteorito Benguela, que está aqui em exposição. A gente fez uma série de vídeos sobre curiosidades, as principais relíquias do Museu Nacional. A ideia era marcar esses 200 anos, o bicentenário do museu. O próprio diretor, Alexander Kellner, que assumiu em 7 de fevereiro, aceitou o desafio de selecionar 10 curiosidades entre 20 milhões de itens, né, que traça toda essa história natural, história do Brasil, colônia, império. E nesse passeio ele apontava que, olha, aqui nós estamos precisando de investimento, estamos aguardando verbas. Áreas estavam fechadas justamente porque não havia condições do público transitar por ali. Você via pelas próprias condições de algumas áreas que realmente estava muito prejudicada, a aparência não era positiva. Mas a questão é que hoje a gente tem no país a aprovação de uma lei que reduz os investimentos pelos próximos 20 anos em relação ao orçamento federal, e tem uma questão de prioridade, né? Porque eu acho que dinheiro não falta, a questão é a prioridade, é a questão de política mesmo, né? De indicar a necessidade. Eu acho que todos os servidores e os gestores em si das instituições culturais, dos museus particularmente, sofrem uma pressão de manter o museu aberto, tipo a qualquer custo. Ter o
caso lá do Museu Nacional não ter água no hidrante. Isso é uma atribuição do governo do estado. A gente sabe que a gente passa por uma questão séria do governo do estado do Rio, né? Mas não ter água é uma questão que podia ser vista por uma fiscalização rotineira, coisa que não aconteceu. É uma coisa meio delicada, ainda mais que você pensar que você não tem brigadista de incêndio, que custa mais caro. Eu me lembro que há tempos atrás o Museu Nacional teve que fechar porque não teve o repasse para o pagamento de segurança e pagamento de faxina. Ora bolas, a gente pensar o seguinte, não havia uma fiscalização rotineira, então, né? E aí do caso da UFRJ, de você ver que não tem brigada de incêndio, que você tinha problemas sérios, então tem alguns momentos que os gestores têm que escolher, entendeu? Ou se denuncia isso, ou se mantém um museu aberto a qualquer custo que tenha as suas consequências. Em 2015 nós estávamos destacando problemas do telhado, era necessário fazer intervenções importantes, uma parte a UFRJ fez com seus próprios recursos, mas era necessário ampliar os recursos necessários para preservação do prédio de uma forma geral, patologias estruturais, mas sobretudo reorganização e revitalização de todo o sistema de prevenção de incêndio. Este foi um dos itens talvez mais destacados do projeto para o BNDES, porque justamente nós estávamos prevendo que o prédio estava em condições vulneráveis. Todos sabíamos que o prédio estava em condições vulneráveis. Precisamos ajuda, sim, da mesma forma como foi anunciado desde o início. Seria uma irresponsabilidade administrativa querer que a UFRJ simplesmente abarcasse tudo isso. Isso não seria correto e não seria viável. Isso aqui é o resultado de como a gente cuida da nossa história. E como é que nós vamos fazer? Não adianta só chorar. É claro que nós temos nosso período de luto. O que a gente tem que fazer agora é agir. E agir se dá em 4 linhas. Primeira linha, imediatamente a concessão desse terreno. Eu já não estou mais pedindo, eu estou exigindo. Mudou. Eu não peço mais, eu estou exigindo. Segundo, imediatos recursos para que a gente possa dar segurança a esse terreno. E é barato. 200 mil você faz isso. Terceiro, construção de containers para que o dia a dia do museu, o mínimo que a gente possa fazer, volte a ser estabelecido. Depois disso, uma análise de como está essa estrutura, uma análise de como está o contorno da estrutura e sim, no orçamento próximo, uma verba substancial para a história do nosso país, que é esse museu. Eu sou museólogo, trabalho com memória, então não tem como esquecer. A gente, há 4 anos atrás, né, a gente fez uma greve durante a Copa do Mundo, anterior à Copa do Mundo, em maio de 2014. A Copa ia ser em junho e julho. A gente falando, olha, os museus, na verdade, os museus federais ligados ao IBRAM na época, e também a gente estava dando isso para todos os museus federais no país, que beira 400, né? Eles não têm plano de fuga, os alvarás municipais de licenciamento, os alvarás municipais de visitação, né, abertura oficial, a capacidade pública inserida. Hoje eu pergunto assim, para o próprio Museu Nacional, qual é a quantidade de público máximo que você poderia deixar dentro do palácio hoje? Ele tinha? Com certeza não tinha. Os museus do IBRAM também não têm. Nenhum museu federal no Rio de Janeiro tem licenciamento do Corpo de Bombeiros. A Biblioteca Nacional não tem licenciamento do Corpo de Bombeiros, né? Então, fica-se entre aquela questão entre a escolha de Sofia, né? Ah, mas temos assim, gasta-se muito para manter esses museus abertos. Mas, por conseguinte, o próprio público não tem essa segurança para manter. Imagina se estivesse no momento de visitação do Museu Nacional. O Museu Nacional, antes do Museu da Manhã, e do Museu Imperial, um dos museus mais visitados do país, né? Principalmente um domingo. Domingo é quando se explode a visitação,
né, por conta da atividade cultural da Quinta da Boa Vista. Então, assim, a gente pensar o seguinte, foi à noite, mas se fosse de dia, o cenário ia ser pior, a situação ia ser muito mais calamitosa do que a gente está passando hoje.